Uma coisa que eu sempre ouvi dizer nesses últimos 5 anos que eu estudo marketing digital, empreendedorismo, só que só foi entrar na minha cabeça mesmo há 1 ano e meio, 2 anos atrás, talvez até antes disso, até depois disso, na verdade, que é a questão das vendas. Cara, eu faço bastante vídeo falando sobre vendas, mas é para pôr na sua cabeça a importância disso, tá? Porque tá transformando a minha vida, e quando eu digo vida, não só financeira, a questão de percepção, de realidade mesmo, de oportunidades. Você começa a entender com mais brilho no olho as oportunidades da vida. E, cara, vendas, na essência da palavra, é você convencer alguém de algo. Então, vendas não é só para quem é vendedor. Vendas é para todo mundo, no dia a dia. Se você quer convencer a sua esposa, o seu esposo de fazer algo, você vai ter que vender a ideia para ele. Se você quer conversar com seu filho para fazer tal coisa, você vai ter que vender isso para ele. Se você quer, sei lá, tudo que você quiser fazer, você vai ter que passar por um processo de convencimento com outra pessoa. E aí você vai estar vendendo para essa pessoa, por mais que você não saiba vender. Então, a gente já entende aqui que vendas é um processo que não vai te ajudar só no mundo dos negócios a ganhar mais grana, ele vai te ajudar a se relacionar melhor com as pessoas e até mesmo a conseguir mais o que você quer. Entendendo as pessoas, entendendo como que funciona a persuasão, a psicologia humana, você vai conseguir convencer mais facilmente as outras pessoas de algo. E aí, cara, usar isso pro lado bom, né? Claro. Mas claro que tem as pessoas que usam pelo lado ruim e tal. Mas, no geral, muitas pessoas usam isso pelo lado bom. E a grande questão desse vídeo aqui que eu quero falar, ele é mais focado para parte estrutural de como que você usa a habilidade de vendas com inteligência para montar um negócio que te dê lucro, te dê recorrência, te dê ali todo mês um prolabore, que é o salário, bem gordo uma divisão de lucros no final do ano também bem distribuída. Então, assim, eu tenho aqui anotado alguns tópicos para falar para vocês. Só antes, que eu queria dissecar essa parte da venda e também deixar claro que todo esse processo que eu vou mostrar para vocês não é algo que eu tirei da minha experiência. Eu tenho uma operação, já duas operações na verdade, uma está no início, a outra já está rodando com bastante vendedores e tal, na internet. Mas eu uso essa estrutura que eu vou passar para vocês, mas essa estrutura ela é totalmente modelada de empresas tradicionais, empresas de pessoas que já estão milionárias, bilionárias, como é o exemplo do Flávio Augusto, que eu sempre falo dele aqui. Então, assim, não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça. Na verdade, a maioria das coisas que são criadas, que são escaladas, elas não são assim inventadas na hora, elas são modeladas ou até copiadas de outras pessoas, tá? E aí, cara, esse modelo aqui eu modelei diversas empresas ali e adaptei nas minhas operações e, cara, estamos, graças a Deus, crescendo cada vez mais. E aqui é o seguinte, cara, é, vendas, ele tem três fases, tá? Três degraus que eu falo, degraus da escala. É um termo, aí eu criei, tá? Mas é um termo que eu gosto muito de usar. Três degraus. O primeiro degrau é o degrau operacional, que é quando você está começando, e aí você vai trabalhar como vendedor para alguém. Você pode pegar uma empresa, sei lá, uma empresa física ou uma empresa digital, tá? Se você está nessa fase, você vai errar muito, você vai aprender, você vai mudar o teu mindset sobre o que é realmente venda, porque a gente tem aquela percepção de que venda é algo ruim, é algo que você vai ter que ser um cara que fala pra caramba e tal, e não, cara, pelo contrário. Eu sou um cara totalmente introvertido. E eu me dou muito bem com vendas. E tem até pesquisas que mostram que pessoas introvertidas acabam vendendo mais, porque ela tem um senso de atenção maior, ela consegue prestar uma atenção, um foco maior e até um senso de empatia do que um extrovertido, que tem a necessidade de falar. Então, você já começa a quebrar vários paradigmas quando você entra nessa fase da operação. Você vai trabalhar para alguém como vendedor. Você vai primeiro entender que venda é algo que você tem que ir atrás, você não pode ficar esperando uma pessoa vir e já querer comprar. Venda é um processo. É um processo todo com técnica. Não tem a ver com a sua personalidade. Você só tem que ter ambição de crescer e estar disposto a aprender.
tá? Que aí com um bom líder, o líder vai te ensinar todos esses processos e vai te formar em um vendedor muito bom. Então, assim, é, nessa parte operacional, a primeira fase operacional, você vai quebrar os paradigmas, você vai abrir a sua mente. E aí, cara, quebrando esses paradigmas é muito bom, porque você entende que, beleza, eu posso trabalhar 8 horas por dia, 44 horas por semana, para, por exemplo, sei lá, trabalhar, sei lá, coloca em uma loja de centro, assim, sei lá, uma loja de calçados. E se eu trabalhar 44 horas na semana, por 4 semanas, se eu vender mais, se eu vender menos, se eu atender o cliente melhor, se eu atender o cliente pior, ou se você cuida, sei lá, de outra parte, se eu fizer mais ou menos serviço, eu vou ganhar o mesmo tanto. Então, seu salário ele está baseado na sua hora. Se você trabalhar melhor ou pior, tanto faz, você vai ganhar o mesmo tanto. Quando você começa a trabalhar com vendas, e eu recomendo, tá? Eu sei que nem todo mundo tem peito para fazer isso, mas eu recomendo você, quando for trabalhar com vendas, trabalhar 100% comissionado. Tá? Vai ajudar a sua empresa, que ela não vai ter que pagar um fixo, e você vai se pôr em risco. E aí você pede uma comissão maior. Por quê? Isso vai te mostrar, cara, que. E vai quebrar realmente esse senso CLT de que você tem que ir atrás dos seus resultados. Se você não agir, tu não vai ter migalha fim do mês, filho. Você tem que ir atrás. Então, você se expor nesse nível para vendas vai te treinar já de início a ser um cara bem, assim, casca dura mesmo de ir atrás e aprender a melhorar. Se põe em risco. E aí, cara, depois disso, depois dessa parte operacional, vamos supor que você tá 6 meses, 1 ano, 2 anos trabalhando como vendedor para uma empresa. Você percebe que tem um outro nível de vendas, que é o nível gerencial, que é geralmente onde estão os gerentes de marketing, aliás, desculpa, gerente comercial, head comercial, como a gente chama no digital, mas é a mesma função. E aí muda. O head comercial, ele é um cara que ele sabe vender, ele provavelmente já passou pela sua função, só que ele é um cara que ele vai ter que fazer a engrenagem funcionar durante com vários outros vendedores. Então, o jogo já é outro para esse cara. Para quem é um head comercial, ele ou então para quem acontece muito, o cara entra como vendedor, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, ele sobe para um head comercial. Às vezes o cara assusta. Só que é muito importante o diretor comercial ou então o fundador que está subindo, que está rampando esse cara para gerente, ele te explicar e deixar bem claro as funções desse head. E até mesmo antes de rampar esse cara, tem que analisar para ver se o perfil dele encaixa. Porque se o cara for um cara muito assim, sangue no olho, que não olha muito pra métrica, é um cara que, tipo assim, gosta de estar no campo de batalha, esse cara provavelmente não vai ser um bom gerente comercial. Esse cara ele é bom no campo de batalha realmente, no jogo ali, sabe, nos 90 minutos em campo. Ele não é bom para ser o técnico para olhar. O head comercial ele vai ter que ter esse viés mais analítico, olhar a taxa de conversão, como que foi a semana, taxa de cada closer, como que está indo o agendamento, taxa de resposta, mudar script, mudar playbook, e a partir disso ele faz toda a estrutura funcionar. Então percebe que eu já estou no segundo degrau da escala. O primeiro é o degrau da operação, que é quando você aprende a vender, você pega uma técnica, você lapida essa técnica e vai melhorando até bater 20, 30, 40, 50% de conversão, tá, com a técnica. E o segundo nível é o nível de gestão. E aí, assim, supondo que você seja um dono de empresa, não sei se você é ou não, ou se você é um vendedor que tem vontade de ter uma empresa, se você é um head comercial que tem vontade de ter uma empresa, entender isso vai ser essencial para você montar a empresa que você quiser. Tá? Que com essa estrutura aqui, vai funcionar em 99% das empresas, pelo menos nas do digital, empresas de educação como um todo, que é o que acontece. Então, os 3 degraus. O primeiro degrau é a operação, como eu já falei. O segundo degrau é a gestão, que é um nível acima. Cada gestor comercial vai gerir de 5 a 6 vendedores, tá? Então, vamos supor que, olhando para a empresa, você primeiro é um vendedor que gera ali 100 mil por mês para essa empresa, tá? Custa 10, gera 100. Show. Agora você virou um gerente comercial. Agora você vai gerir até 6 vendedores como você. Então, você é um cara que deixou de gerar 100 mil de receita por mês para gerar 600. Você faz a máquina dos 600 mil rodar. Então, você já é mais valorizado, você vai ter um fixo mais alto,
tu vai ganhar uma comissão sobre todos os vendedores abaixo de você, você vai ser o responsável por eles. Então percebe como já é um nível de escala maior. E depois, qual que é o próximo nível? Muita gente para aqui. Tem gente que fica. É até interessante falar isso, mas tem gente que fica como vendedor da própria empresa pro resto da vida. Tem gente que sobe para um nível a mais, que é o nível de gestão. Que aí o cara vai ter o time de vendas dele lá, vai, enfim, fazer reuniões, alinhar e tudo mais. Acontece, por exemplo, com muitas imobiliárias. Geralmente o dono tem corretores que vendem para ele. Mas como que escala esse negócio aí para um próximo nível? E aí é uma coisa que, assim, eu ouvi do Flávio Augusto que, assim, explodiu minha cabeça e realmente é sensacional. Que a terceira fase dessa escala, o outro nível, é a formação de líderes para se tornarem gestores. Então, o jogo deixa de ser você como um operador ou até mesmo você como um gestor. Você sai da gestão e você vai puxar algum dos vendedores, desses 6 vendedores que você está gerindo, para fazer a gestão. E aí, esse que vai fazer a gestão, ele vai aprender a ser um head, você vai ajudar, vai ter um processo de formação, de liderança com ele. Porque o head, ele tem que ser um líder por natureza. E aí você vai ajudar ele a se tornar esse líder do time. Então, geralmente, o cara que se destaca ali, ou que tem um viés mais analítico e está comprometido com as metas, com a cultura, ele vai subir para um head comercial. E aí você, que é o dono da empresa, você não vai ficar nem na gestão nem na operação mais. Você vai ficar na diretoria comercial. Lembra que tem uma longa jornada até chegar aí. Não vai começar uma empresa já querendo ser diretor, contratar todo mundo. Você tem que validar muita coisa antes. Mas já tem essa visão de longo prazo, de que hoje eu sou um operador da minha empresa, mas daqui a um tempo eu vou ser um gestor de uma equipe maior e daqui a um tempo eu vou estar formando gestores. E aí quando você forma gestores, cara, é sensacional, porque mesma regra, um gestor cuida de 6 vendedores. Quando você forma gestores, você como um diretor, você vai cuidar de até 6 gestores. Então, 6 gestores com 6 vendedores cada, vai dar aí 36, se eu não me engano. É 36 pessoas no time. Onde no início provavelmente era só você como operador. Você foi ampliando de uma forma saudável e com uma hierarquia definida. Entendeu? Então esse terceiro nível já também não é um jogo analítico. É um jogo sobre pessoas. É um jogo para você entender e analisar pessoas. Você se interessar pela formação daquela pessoa. Você vê um cara no seu time e fala, cara, esse cara ele podia ser um head comercial, ele podia ser um cara, um líder do meu grupo, para mim puxar ele. E aí tu faz essa rampagem, você puxa ele para um head, e assim você vai ampliando e fazendo com até 6 heads que vão estar junto com você. Então, cara, assim, se você fizer isso, qualquer um de nós, quando fizer isso, já vai alcançar múltiplos milhões aí por mês, porque é uma operação muito forte. Você imagina 36 pessoas vendendo para você. A demanda é muito forte que chega. E claro, em todas essas fases, conforme você vai aumentando, de um para 2 vendedores, de um head para 2 heads e tal, isso o marketing vai ter que ir acompanhando. Então você vai ter que ir cuidando das outras partes. Vai, pô, puxa um cara para marketing, aumenta o investimento em publicidade para chegar mais demanda. Mas a essência da tua empresa, o departamento que você tem mais que olhar é para isso. Porque se você tiver todos os outros elementos, um marketing financeiro, tiver a parte do RH, tudo definidinho, mas não tiver todo esse processo claro do setor de vendas, tu não vai conseguir crescer, não adianta. Porque a venda é o que vai trazer a grana para o bolso da sua empresa. E sem a grana, a empresa não vai rodar. Mas também não adianta você ter só a parte de venda, porque venda em escala, sem um produto bom, sem um marketing bom, não se sustenta. Então é um equilíbrio. Porém, eu digo que 80% é esse processo que eu mostrei para vocês, de escala. E aí tem uma quarta fase também que eu posso falar em outro vídeo, não tenho tanto domínio, mas claro que quando chegar o momento certo eu vou trazer esse conteúdo, que é uma formação de diretores comerciais. Então pensa que cada diretor vai cuidar de 6 gerentes, que vai cuidar de 6 operadores. Então você já tem 36. E aí você vai chegar em um nível que você não vai nem cuidar das vendas mais, você não vai ser o diretor comercial de sua empresa, você vai ser o CEO. E aí você vai formar diretores comerciais. E aí cada diretor, o CEO vai cuidar ali de 6 diretores, ou pode ter um diretor regional, enfim. Tem muitas formas de escala. Só que o que eu quero dizer para vocês é, vocês que estão começando, assim como eu estava um tempo atrás e já estou
explicando esse processo, está dando muito certo. O que eu quero dizer é, foca nesses 3 degraus de escala. Se você em 2 anos conseguir fazer isso, cara, você já tem uma empresa sólida, uma empresa previsível, uma empresa que tem valor de mercado e uma empresa saudável, com caixa entrando todo mês. Então foca em ser primeiro um bom operador, entender do processo de vendas que você tem, tá? Cria um produto legal, um MVP, melhora os seus processos de vendas e argumentos, fica um bom vendedor, no geral, tá? Quando você entender esse jogo do operador, não demora muito, junta um caixa e contrata uma pessoa para isso e começa a gerir essa pessoa. E aí você vai gerindo a pessoa, claro que vão ter altos e baixos, a pessoa vai entrar no seu time, vai sair e tal, e aí você vai desenvolvendo, vai aprendendo sobre cultura e tal. Mas quando você chegar nessa parte de gestão, comece a contratar mais vendedores. Então você vai ter ali 6 pessoas, 6 vendedores ativos ali para o teu negócio. Quando você chegar nesse limite de 6 pessoas, ao invés de você inchar o seu time para 20, 30 pessoas, que ficaria impossível de você gerir 30 pessoas, você puxa um desses 6 vendedores que mais se destacam, e que você acha que tem o perfil para ser um gestor, puxa para a função que você faz. E aí você forma esse cara como um gestor. Depois que você formar esse cara como gestor, um squad, um time ali, de um gestor e 6 vendedores vai estar rodando naturalmente. Você vai estar só fazendo a gestão, claro, tem que ir alinhando e tal, semanalmente conversando, mas vai estar muito mais no automático do que estaria quando você estava lá dentro. E aí o seu trabalho vai ser, nessa fase, nesse 3º grau, pegar outros vendedores. Então você vai falar com os seus heads, falar, ó, quem aí que se destaca? Quem que é os melhores e tal? Ah, e fulaninho de tal é um cara bom. Você puxa esse cara para ser um gestor também, e você replica isso para 6 gestores. Quando você tiver 6 gestores, você vai ter uma equipe aí, é literalmente uma pirâmide, né? Mas é saudável, não tem nada de golpe, vai ter um produto por trás. Mas é assim, cara, assim que grandes empresas escalam, tá? Grandes empresas realmente saudáveis. Por isso que eu venho defendendo muito mais você ter uma estrutura, um design empresarial muito mais definido e baseado em empresas tradicionais de mercado, mesmo que seu produto seja digital. Eu defendo muito mais isso do que você fazer somente lançamentos ou somente perpétuos, fazer essas vendas frias, vamos dizer assim, essas vendas de funis de marketing. É muito melhor você ter um time comercial para te dar previsibilidade, para sua empresa passar mais seriedade, passar realmente mais humanização em todos os processos. E a partir disso, você tem uma empresa com valor. Então, se com 36 pessoas você vai estar fazendo, sei lá, 2 milhões por mês, se você for fazer o valuation, 2 milhões por mês vai dar 24 milhões no ano, sua empresa pode valer aí cerca de 200 milhões. E aí você pode vender sua empresa por 200 milhões para um fundo escalar, tá? Porque a empresa não vai depender de você. Lembra que você formou líderes? Você vai ter gestores que são líderes de cada área. E parte de marketing e tal, todos os outros departamentos vão ter líderes também. Então, esse é o jogo. Esse é um jogo de longo prazo, mas é um jogo totalmente acessível para quem está começando. Se você olhar degrau por degrau e não querer ser um acelerado, tipo, eu quero entrar agora, eu quero fazer um PLR para vender e não sei o quê, ou então eu quero fazer um lançamento para fazer os 6 em 7, cara, é legal também, pode fazer. Só que isso aí vai te dar um caixa, é um jogo do lucro. Se você pensa em longo prazo, tem muito mais grana para você ganhar nos próximos 5 anos montando uma estrutura assim, do que os 5 anos fazendo lançamento. Eu já falei, lançamento tradicional morreu, tá? São outras formas que fazem lançamento hoje. Agora, você pode unir as estratégias de marketing atual, que o pessoal usa para fazer caixa, para fazer lucro, você pode unir isso com esse sistema comercial, esse sistema mais tradicional de empresa. Show? Então é isso, rapaziada. Vídeo de hoje feito também. Falei tudo que eu tinha que falar aqui. E, enfim, espero que vocês apliquem esse conteúdo. Tamo junto. Qualquer coisa, é nóis.